A humanidade já consome 30% a mais do que o planeta é capaz de repor. A afirmação é de um estudo da WWF, uma organização não governamental dedicada à conservação da natureza. Em 100 anos, a atividade econômica aumentou 10 vezes. Só a população do hemisfério norte consome 70% de toda a energia produzida no mundo. Um assunto delicado que envolve conceitos econômicos, políticos e sociais. E as consequências desse crescimento são graves: aquecimento global, escassez de água e de recursos não renováveis, como o petróleo. Se as medidas não forem tomadas, as consequências vão ser muito graves. As mudanças climáticas podem sair de controle, isso vai significar um aumento do nível do mar muito maior do que aquilo que está sendo previsto, portanto todas as cidades litorâneas vão sofrer muito com relação a isso. Isso vai significar cada vez mais eventos climáticos extremos, mais frequentes e mais fortes. Nós já estamos vendo isso acontecer no sul do Brasil. Santa Catarina, por exemplo, está sendo atingida, a região sul de uma maneira geral, por chuvas cada vez mais intensas e com frequência cada vez maior. A solução? O desenvolvimento sustentável capaz de atender às necessidades de hoje, sem comprometer o futuro das novas gerações. Para isso, segundo o presidente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é preciso superar 3 grandes desafios: garantir os recursos naturais, preservar a biosfera e reduzir a pobreza no mundo. Nós temos soluções para isso. Nós temos que, como está todo mundo falando, desenvolver uma economia de baixo teor de carbono. Nós temos que reduzir a um mínimo desmatamentos e queimada. Nós temos que ser mais eficientes no uso de combustíveis. Nós temos que economizar recursos naturais não renováveis, nós temos que reciclar cada vez mais. Então existe uma série de medidas que a humanidade pode fazer e se nós todos fizermos, isso faz uma diferença muito grande. Não é dizer que uma pessoa só não faz grande diferença. Se todos nós, ou se grande parte da população adotar medidas que devem ser feitas, reduzir o uso de automóveis, por exemplo, sempre que for possível, nós vamos conseguir resultados ainda que nos permitirão garantir essa sustentabilidade. Sabendo desse desafio, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj se reuniu com representantes de áreas ligadas ao meio ambiente e à economia do Estado para discutir a sustentabilidade na prática. A intenção é criar uma lista de recomendações para que todo o projeto de lei apresentado na Alerj seja sempre um projeto sustentável. A partir desses 3 pontos colocados pelo professor Haroldo nessa reunião, o grupo decidiu que vai desenvolver um decálogo, que são como se fossem os 10 pontos que têm que ser vistos no projeto de lei para que ele seja de fato sustentável. E em cima dessas sugestões a gente vai fazer uma cartilha para distribuir para os deputados e para os assessores parlamentares e pretende desdobrar isso ainda mais, indo mais além um pouquinho, sugerindo à Casa que, a partir de então, ela passe por meio que as comissões permanentes da Casa analisem também, além da constitucionalidade, se o projeto, enfim, atende os requisitos de cada uma das comissões, também se esse projeto é sustentável ou não, para que o Rio de Janeiro seja, enfim, esteja na vanguarda e absorva esse discurso da sustentabilidade como um tema transversal a todas as coisas que estão sendo discutidas aqui na Casa.